Sim, meus irmãos, porque Jesus Cristo veio a nós, outro amor igual não há. E exatamente porque Jesus Cristo veio, nós temos o privilégio de, nesta noite, participarmos da ceia do Senhor, porque enquanto estava com os seus discípulos, Ele mesmo orientou e disse: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A palavra de Deus nos diz assim em Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome pela vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite podemos recordar este sacrifício tão grande que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Ó Deus, abençoa-nos e fala-nos ao coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez nos reunimos nesta noite, em frente desta mesa, os irmãos, cada um de nós aqui nesta casa de oração, nos reunimos diante desta mensagem, que é uma mensagem muito simples. Esta é uma mesa muito simples, mas há um profundo significado neste momento para cada um de nós. E nós precisamos estar sempre nos lembrando deste grande significado que a ceia do Senhor tem para nós. Essa mesa nos lembra onde a história se encontra com a eternidade. Esta mesa nos lembra onde o sacrifício do Calvário encontra a nossa própria caminhada. E esta mesa nos lembra onde Cristo nos chama. Cristo nos chama, meus irmãos, neste momento de celebração, para nos lembrarmos, para nos examinarmos e para também nós esperarmos. Este é o desafio que nos apresenta a ceia do Senhor nesta hora. Alguns destaques dentro desse texto e de outros que foram selecionados para este convite: fazer isto em memória de mim. Nós queremos, em primeiro lugar, destacar que a ceia ela é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Quando Jesus toma o pão e o cálice na noite em que foi traído, ele diz então, conforme nós acabamos de ler: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou do cálice. Tomou do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Portanto, o pão simboliza o corpo de Cristo que foi colocado ali na cruz do Calvário, e o vinho significa o seu sangue que foi derramado por mim e por você, lembrando que no sangue de Jesus há poder, no sangue de Jesus há vitória. Observem, meus amados irmãos, que memória aqui, quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, não é apenas recordar um fato, mas é tornar presente na mente e no coração a realidade da cruz. Ao comer o pão, nos lembramos que ele foi moído pelos nossos pecados. Ao comer o pão, nós lembramos que ele carregou as nossas dores. Ao comer o pão, nós lembramos que ele tomou o nosso lugar, ali na cruz do Calvário. E ao beber do cálice, meus irmãos, nós recordamos que o seu sangue selou uma nova aliança. Ao bebermos do cálice, nos lembramos e recordamos que o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ele abriu as portas da graça. Ao beber do cálice, queridos, nós nos recordamos que sua vida se tornou a nossa esperança. Ao beber do cálice, nos lembramos
que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ah, meus queridos irmãos, que privilégio nós temos, portanto, de participarmos da ceia do Senhor. A ceia nos aponta para a centralidade da cruz. Cristo é o centro da nossa celebração nesta noite. Ele é o centro da nossa adoração pelo que Ele fez. Não o pão em si, meus amados irmãos, não apenas o vinho, mas aquele que se entregou por nós. Ele é quem é de fato lembrado e honrado aqui nesta noite. Em segundo lugar, coloque meu irmão querido aí, por favor, tela 2. A ceia é um exame. E aqui é importante nós pensarmos neste convite para examinarmos a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Observe que este é um convite muito precioso para nós, que daqui a pouco estaremos tomando do pão e tomando do vinho. Que nós possamos estar pensando neste desafio quando ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11, 27 e 28, porque nos afirma a palavra: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meus queridos, Paulo escrevendo então aos Coríntios, ele chama a atenção para a seriedade da ceia. Este não é um momento em que podemos participar ou devemos participar de qualquer maneira, com a vida completamente distante do Senhor, ainda que os irmãos presentes aqui. Este não é um momento em que nós temos o privilégio de participar da ceia, mas de uma forma irresponsável. Não. Precisamos examinar o nosso coração, examinar a nossa vida. Por isso ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e depois de examinar-se, que beba do cálice. E uma coisa muito importante para nós pensarmos, meus irmãos: o exame não é para nós vermos se somos perfeitos, porque se fosse assim, se a ceia do Senhor fosse servida apenas para os perfeitos, ninguém estaria habilitado para participar da ceia do Senhor. O exame, neste momento, que nós precisamos fazer, é para percebermos se estamos sendo sinceros diante do nosso Deus, se o nosso coração é sincero diante dEle. E esta é a pergunta que nos convida, neste momento, este tipo de afirmação: como está o nosso coração diante de Deus? Nós estamos aqui na casa do Senhor, diante da mesa do Senhor, mas destas portas para fora, queridos, como está a nossa vida? Como está o nosso coração? E é este o exame que nós precisamos fazer quando nos apresentamos diante do Senhor para tomarmos a ceia do Senhor. A outra pergunta importante para esta hora: uma vez que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, será que há algum pecado não confessado no meio do povo de Deus aqui nesta noite? Você na sua casa, há pecado deliberadamente cometido para o qual você ainda não pediu perdão? Se você ainda não fez isso, querido, sugiro que você não participe da ceia do Senhor antes de fazer isto, porque a palavra nos orienta: examine-se o homem a si mesmo. E enquanto esse culto vai transcorrendo, você tem a oportunidade de já ir falando com Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados, porque pecado confessado, Ele perdoa e Ele nunca mais lança em rosto. Outra pergunta ainda que nós precisamos fazer, antes de participarmos da ceia do Senhor: será que há mágoas, raiva, injustiças ou orgulho não tratado no nosso coração? Meus irmãos, a mágoa, ela traz profunda angústia para quem a cultiva no seu coração. A retenção de um perdão a quem precisa ser perdoado só traz prejuízo para aquele que retém o perdão. E para participarmos da ceia do Senhor, uma vez que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, é também justo e digno que nós, imperfeitos que somos, liberemos também o perdão, que confessemos os nossos pecados contra o nosso irmão,
que sejamos assim também perdoados por aqueles que nos pedirem perdão. Temos andado, meus irmãos, de maneira digna da vocação que recebemos? Também uma outra pergunta que diante da mesa do Senhor somos remetidos nesta hora. Será que temos andado de maneira digna da nossa vocação? Meus amados irmãos, alguém afirmou que a ceia do Senhor ela é como um espelho espiritual. Ela revela o que talvez tentamos esconder. Será que nós estamos tentando esconder algo do nosso Deus? Se é que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? A mesa do Senhor nos revela através do pão, o corpo de Cristo colocado na cruz do Calvário, seu sangue ali derramado, que nós, queridos, não podemos de fato algum esconder nada daquele que vive e que ressuscitou. Ele está entre nós, ele sabe perfeitamente aquilo que vai no nosso coração. Mas este é antes de tudo, queridos, também, este é um momento de cura, porque aquele que examina e confessa, encontra perdão. Não sei se esses irmãos já passaram por essa experiência maravilhosa, de ter o coração entristecido, magoado, quando teve a oportunidade de liberar o perdão, o alívio, a alegria, a paz que brota no coração, pois este deve ser um exercício contínuo para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que amam ao Senhor, e de maneira muito especial nesta noite, antes de participarmos da ceia do Senhor, que tudo isto seja liberado para a honra e para a glória do Senhor. Tela número 3, meu querido, por favor. A ceia é uma proclamação. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 2 Coríntios 11, 26 diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus Cristo foi anunciado que Ele viria, Jesus Cristo veio e Jesus Cristo voltará, meus irmãos. E todas as vezes que participamos dos elementos da ceia do Senhor, este é um momento de proclamação, de anunciação, não nos esqueçamos disso. Quando participamos da ceia, estamos dizendo, Jesus voltará, Ele voltará, nós estamos aguardando a sua volta. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos pregando este sermão silencioso ao mundo. O que nós estamos dizendo, meus irmãos, é isto. Nós acreditamos que Jesus morreu por nós. Você crê de todo o seu coração que Jesus morreu por você? Nós acreditamos que Ele vive hoje. Você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo vive? Nós acreditamos que Ele voltará. Você acredita, meu querido irmão, que de fato Jesus voltará? Sim, Ele voltará. Alguém afirmou que a ceia, ela aponta para trás, a ceia aponta para dentro e a ceia nos aponta também para frente, a esperança da volta. E a igreja do Senhor não vive sem esperança, porque a mesa do Senhor é uma mesa de expectativa. Nós esperamos o dia em que nos assentaremos à mesa do Cordeiro na eternidade. E como é importante nos lembrarmos que enquanto Jesus Cristo não volta, enquanto Jesus Cristo não retorna, há ainda a oportunidade para que todos nós nos preparemos para as bodas do Cordeiro, para aquele dia quando Jesus voltar, nós possamos de fato viver eternamente com Ele. Mas este é o tempo, esta é a hora, esta é a oportunidade de aceitarmos esta proclamação que a ceia do Senhor promove entre nós. E em quarto e último lugar, meus irmãos, tela 4, meu querido, por favor, a ceia do Senhor é uma comunhão. Todos nós participamos do mesmo pão. Vejam o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um só pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E esta afirmação também
nos remete à realidade que a ceia está falando para nós sobre a unidade da igreja. Observem, irmãos, o pão é um só, o corpo é um só, o corpo de Cristo. A comunidade é uma só, é a comunidade dos santos, resgatados por Cristo Jesus. Na mesa não há superiores ou inferiores. Na mesa do Senhor não há maiores e nem menores. Vocês se lembram do exemplo que Jesus deu quando, sentado à mesa, desceu da mesa, começou a lavar os pés dos seus discípulos, porque até então ninguém havia se disposto a fazer isto. Ele começou a lavar os pés de um por um, refletindo assim que ele, como o Senhor, que estava sentado à mesa, trabalho que era indigno para um Senhor fazer, ele submeteu-se e começou a realizar este trabalho. E diante de Pedro, Pedro afirmou que ele não seria lavado pelo mestre, ele sentiu-se constrangido por isso, mas o Senhor insistiu que deveria lavar-lhe os pés, porque se não fosse assim, ele não teria parte com ele. E naquele momento, então, Pedro foi também lavado, e esta porção nos lembra que assim, quando Jesus terminou de lavar os pés dos seus discípulos, ele retornou para a mesa, coisa que, dentro da cultura judaica daquela época, isto era algo impossível. Alguém que tivesse saído da mesa para lavar os pés como um servo, jamais poderia retornar à mesa como um senhor. Mas esta mesa do Senhor, nesta noite, nos lembra, meus irmãos, que entre nós não há diferença. E o Senhor ensinou isso. O mestre não é maior do que o seu Senhor. E, portanto, pensemos nestes desafios, amados. Como igreja do Senhor, nós somos um só corpo. E é interessante que eu fui pegar aqui os ingredientes que compõem este pão, pensando nesta realidade que a igreja é um só corpo. E eu percebi aqui que vários ingredientes são utilizados para a confecção deste pão: farinha de trigo, açúcar, margarina, sal, fermentos químicos, bicarbonato, conservantes, biplonato de cálcio, ácido sórdico. Quantos elementos são usados para que esse pão pudesse ser confeccionado? E assim é o corpo de Cristo, meus irmãos, que somos nós, a igreja. Está escrito na palavra, assim como num corpo temos muitos membros, assim o corpo de Cristo é contido de muitos membros, cada um pode ser utilizado para a honra e para a glória do Senhor. Mas observem que todos esses elementos, então, amassados, preparados, se tornaram este produto que é capaz de alimentar a muitas pessoas, e assim certamente é a realidade da nossa vida, queridos. Cada um de nós temos uma função no reino, cada um de nós temos uma função diante da mesa do Senhor, cada um de nós somos, dentro da área que atuamos, importantíssimos e indispensáveis, mas todos nós juntos, queridos, participamos da comunhão da igreja do Senhor, da vida de Jesus Cristo, o nosso pão, que é o pão servido para todos de maneira uniforme, de maneira igualitária para todo aquele que busca a presença do Senhor. Portanto, queridos, a ceia do Senhor nos lembra que nós somos família, e daqui a pouco nós cantaremos com muita alegria, nós fazemos parte da mesma família, ó Deus. Irmãos, que privilégio nós temos de fazermos parte desta grande família que é a família de Deus. A ceia nos lembra, meus irmãos, que a família, ela se assenta junto à mesa, e a família que se assenta junto à mesa, ela aprende a amar. A família que se assenta junto à mesa, ela aprende a perdoar. A família que se ajunta na mesa, ou se assenta à mesa, ela aprende também a caminhar unida. E assim como é na nossa família, tantas coisas resolvidas à mesa, ou em volta da mesa, nesta noite somos convidados também para diante da mesa do Senhor, resolvermos diante do nosso Pai as pendências que estão diante de cada um de nós. Conclusão. Hoje Cristo nos chama novamente à mesa do Senhor. Não porque nós somos dignos, meus irmãos, mas porque Ele nos faz digno. Jesus Cristo veio a este mundo, morrer em nosso lugar, para transformar-nos,
para tornar-nos dignos e reconciliados diante do nosso Deus. Portanto, venham à mesa para lembrar, venham à mesa para examinar, venham à mesa para proclamar, venham à mesa para estar em comunhão. A mesa é do Senhor, Ele te chama, vinde a mim. Portanto, meus queridos, com este espírito de adoração e gratidão ao Senhor, nós participaremos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Agora, algumas aplicações práticas para nós, enquanto nós estivermos cantando este hino lindo que diz, venham à mesa, à luz do que a palavra de Deus nos diz nesta noite, meus irmãos. Que nós precisamos encarar este momento com seriedade e jamais tratarmos este momento de forma leviana, de uma forma irresponsável. Enquanto estivermos cantando, meus irmãos, este hino, venham à mesa, você que sabe muito bem o que vai no íntimo do seu coração, antes da ceia e durante estes momentos, faça uma oração silenciosa de confissão ao Senhor. Confesse ao Senhor os seus pecados. Enquanto você estiver cantando este lindo hino, perdoe alguém contra quem você guarda mágoas. Venham à mesa servir ao Senhor. Enquanto você canta, querido, lembre-se do sacrifício de Cristo com gratidão profunda por tudo que Ele fez por mim e por você. Enquanto nós cantamos, venham à mesa, renove sua esperança na volta gloriosa do Senhor. Participemos, portanto, meus queridos irmãos, deste momento com reverência, com alegria e com temor santo. Venham à mesa. Amém.